Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a edição de domingo para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita informação aqui sobre o próximo jogo, onde o Vasco encara o Nova Iguaçu na cidade de Brasília, hein? Expectativa de casa cheia em Brasília para mais um jogo do Gigante da Colina. O Vasco, que tem uma torcida nacional, né? Já lotou a cidade de Cariacica e agora vai lotar o estádio na cidade de Brasília. A gente vai falar sobre isso. Esse jogo pode ter a estreia de Léo Jardim. Esse jogo deve ter De Luca titular pela primeira vez. Vamos falar também sobre a situação do Gabriel Neves, volante uruguaio, que a imprensa paulista ventilou bastante aí o nome desse jogador no Vasco nos últimos dias. Vamos falar sobre o atacante Lelê, sobre Capasso, sobre Santiago Rizzi, que parece que o Flamengo está querendo aí o jogador também. Enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com um recado aqui do OneFootball. Você que gosta de futebol e gosta de assistir futebol ao vivo, se liga só, você vai parar tudo agora para baixar o OneFootball, tá? Porque no OneFootball você tem a transmissão de todos os jogos da Bundesliga, isso mesmo, todos os jogos do campeonato alemão ao vivo e de graça. E não é só o campeonato alemão não, tá? Diversas ligas são transmitidas gratuitamente lá no OneFootball. Até peguei uma colinha aqui, ó. Liga da Polônia, Liga da Dinamarca, Liga da Irlanda do Norte, a Liga do Japão, entre outras ligas do mundo. A OneFootball tem a transmissão gratuita. Isso mesmo, eu sou viciado em futebol, tá? Tá jogando, filho, qualquer partida ao vivo, eu quero assistir. E eu sei que você é assim também. Então baixa o OneFootball gratuitamente. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E tem também o QR Code que ficou aparecendo durante todo o tempo que eu falei. É só você apontar a sua câmera que você baixa de graça. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, o Vasco encara na terça-feira a equipe do Nova Iguaçu lá na cidade de Brasília. Essa partida é mando de campo do Nova Iguaçu. Foi o Nova Iguaçu que vendeu o mando de campo lá para Brasília. O Vasco vai jogar em casa, né? Porque não tem torcedor do Nova Iguaçu em Brasília e tem vascaíno pra cacete lá na cidade de Brasília. E com certeza o estádio estará tomado aí pelos vascaínos. O Vasco viaja amanhã, segunda-feira, para a cidade de Brasília. O Vasco vai treinar durante a manhã no CT Moacir Barbosa e na parte da tarde viaja para a cidade de Brasília, para a capital federal, onde encara o Nova Iguaçu. E nesse jogo a gente pode ter duas novidades aí na escalação do Vasco, né? A primeira, o goleiro Léo Jardim. Existe sim a possibilidade do Léo Jardim fazer a sua estreia com a camisa do Vasco, né? Goleiro recém-contratado. Até porque Campeonato Carioca é exatamente para isso, né? Para você ir dando rodagem para os seus jogadores. Então, existe sim a possibilidade do goleiro Léo Jardim começar essa partida como titular. E quem deve começar como titular praticamente confirmado é o volante De Luca. Contratação também do Vasco para essa temporada de 2023. O Rodrigo, que foi titular no último jogo e foi bem, o Rodrigo fez uma boa partida, jovem aí da base do Vasco, ele está suspenso, já levou o terceiro cartão amarelo. O Rodrigo jogou aqueles dois jogos onde o Vasco estava com a equipe alternativa, né? Então ele levou dois amarelos ali naquelas partidas e levou o seu terceiro cartão amarelo no jogo contra a equipe do Resende, por isso está suspenso para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Então o De Luca pode ser o titular aí na posição. Então o Vasco deve ter aí algumas novidades para encarar o Nova Iguaçu na terça-feira, partida que terá transmissão apenas da Band, né? Não terá transmissão da Cazé TV, porque é um jogo que o Vasco é o visitante, né? Então, quando o Vasco não tem o mando de campo, a partida não passa na Cazé TV, a transmissão será da Bandeirantes. Bom, vamos atualizar agora aqui a situação do volante uruguaio Gabriel Neves, né? Falei desse jogador aqui nos dois últimos vídeos, de um suposto interesse do Vasco nesse jogador, que foi muito noticiado ali pela imprensa paulista. E ontem o portal Lance.net publicou o seguinte, que o Vasco fez uma proposta de empréstimo para contar com o volante Gabriel Neves do São Paulo. O empréstimo seria até o final dessa temporada, né? Empréstimo de 1 ano, com o Vasco pagando o salário do uruguaio de maneira completa, né? Pagando todo o salário ali do Gabriel Neves. Porém, oficialmente, o Vasco nega essas informações.
oficialmente o Vasco disse que não tem conversa nenhuma com o volante Gabriel Neves. Então, a imprensa diz que o Vasco tem interesse, que o Vasco teria sinalizado ali uma proposta de empréstimo, esse jogador não vai ser utilizado, né, pelo Rogério Ceni, tá um clima meio esquisito lá entre ele e o Rogério Ceni, mas o Vasco nega que tenha feito proposta pelo jogador e nega o interesse nesse jogador. Eu acho assim, se o Vasco negou, realmente não deve ter nada, porque quando tem alguma coisa, o clube se mantém em silêncio, né? Não fala nada, não confirma e nem desmente. Como o Vasco negou, botou panos quentes ali, que não tem interesse no jogador, acredito eu que realmente a gente já pode dar aí essa situação do Gabriel Neves como encerrada. Dificilmente jogará no Vasco em 2023. Já a situação do atacante Lelê é diferente. Esse aí o Vasco realmente tem negociações e a gente tem mais informações aqui, informações do Globoesporte.com. Segundo a apuração do Globo Esporte, o Vasco quer contar com o Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, para o restante dessa temporada de 2023. O Vasco já fez ali um movimento para contratar o jogador, mas tem nesse momento concorrência, né, por esse atleta de 25 anos de idade. O que aconteceu foi o seguinte: o diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, fez contato com o Itaboraí Profut logo após a partida entre Volta Redonda e Vasco, lá em Cariacica, que o Volta Redonda venceu por 1-0 com um gol do Lelê. O atacante tem contrato com o Itaboraí Profut até 2026, mas está emprestado ao Volta Redonda até o final do campeonato estadual. O interesse do Vasco é numa contratação por empréstimo válido até o final de 2023, com metas estabelecidas em contrato, com uma obrigação de compra ali, caso o Lelê atinja essas metas até o final do contrato de empréstimo. O Itaboraí Profut até tem o interesse de emprestar o jogador ao Vasco com essas condições de compra, etc e tal, mas o Itaboraí Profut também recebeu outras sondagens, por isso até o final do estadual vai aguardar. Caso não chegue uma proposta de compra por esse jogador, tem sondagem ali do futebol ucraniano, etc e tal, se não chegar nenhuma proposta de compra, vamos comprar o Lelê, vamos levar, o Itaboraí Profut vai dar preferência ao empréstimo para o Vasco da Gama, já que tem uma boa relação ali com o Abel e até mesmo com o Paulo Brax. Então a situação do Lelê é essa. O Vasco já fez ali a proposta de empréstimo e o Itaboraí Profut está aguardando. Se não chegar nenhuma proposta oficial de compra, o jogador será emprestado com obrigação de compra para o Vasco da Gama, ali com algumas metas em contrato, até o final de 2023. Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar agora aqui sobre Manu Capasso, né? O zagueiro que ainda não chegou no Rio de Janeiro, mas podem ficar tranquilos, já venho falando isso aqui em alguns vídeos, né? Podem ficar tranquilos que o Manu Capasso será jogador do Vasco em 2023. Já tá tudo certo, né? Entre Vasco, Atlético Tucumã, enfim, entre o jogador e Vasco também tudo certo. E nesse momento estão ali no processo de troca de documentos, né? Trocando a documentação, trocando contrato, etc e tal, para que o jogador possa viajar ao Rio de Janeiro. A expectativa é que até terça-feira o Manu Capasso chegue ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Vasco de 3 temporadas, né? Até dezembro de 2025. O zagueiro que se destacou lá na última edição do Campeonato Argentino e chega ao Vasco da Gama contratado por 3 temporadas. Então, Manu Capasso até terça-feira deve estar aqui no Rio para realizar os seus exames médicos. E falando aqui em jogador argentino, o volante Santiago Rizzi, que o Vasco tem interesse, né, nesse jogador, mas surgiu a informação do Jorge Nicola que o Flamengo também teria interesse nesse jogador. O Vasco monitora esse jogador há algumas semanas, né? Ainda não chegou a fazer uma proposta oficial pelo atleta do Huracan, mas, segundo a apuração aqui do Jorge Nicola, existe agora também o interesse do Flamengo nesse jogador. Será que Vasco e Flamengo vão disputar a contratação do volante argentino Santiago Rizzi? Ele é tido aí como uma grande promessa, né, do futebol argentino. Vamos aguardar, tendo mais novidades a gente traz aqui no canal. E para encerrar esse vídeo aqui, falar rapidinho de Maxi Lopes. O Vasco pagou toda a dívida, né, que tinha com o Maxi Lopes. O Vasco chegou a correr risco ali de sofrer um transfer ban por conta disso. A situação está completamente resolvida, né? Está quitado a situação do Maxi Lopes e o Vasco não corre mais nenhum risco, né, de transfer ban. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!